Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Conseguindo fazer as atividades? Hoje nós vamos fazer a atividade 6 de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o gênero textual receitas culinárias. Essa é uma atividade da rotina de estudos da Escola Maria Tereza do mês de março. Vamos lá? Receitas culinárias. Receitas são textos instrucionais, quer dizer, elas nos dão uma instrução. Então, no caso das receitas, elas têm a finalidade, elas servem para ensinar o leitor a preparar um alimento. Não importa se esse alimento ele é doce ou salgado. É essa a função. O texto instrucional tem alguns elementos que se repetem. No caso da receita, vocês já viram e a professora vai lembrá-los. Então, temos aqui uma receita de massa de pizza. Vamos descobrir quais são os elementos desta receita. Primeiro, o título. Qual é o título da receita? Massa de pizza. Segundo elemento, os ingredientes, que são os produtos que eu preciso separar para preparar essa receita, esse alimento. Então, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite e uma pitada de sal. Então, primeiro elemento, o título. Segundo elemento, o ingrediente. Terceiro elemento, o modo de fazer. É o passo a passo que eu tenho que fazer para que essa receita ela dê certo, para que no final eu tenha uma massa de pizza. Depois, nós temos um quarto elemento que nem sempre aparece nas receitas, que é o tempo de preparo. Quanto tempo eu vou levar para preparar esse alimento? Então, asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. E um outro elemento que também não é sempre que aparece é o rendimento. É quanto vai render daquela receita, quantas pessoas poderão comer desta receita. Então, lembrando os elementos da receita: título, ingredientes, modo de fazer, tempo de preparo e rendimento. Sempre nesta ordem, tem que seguir a mesma ordem. Agora, numa receita, nós temos algumas ações. O que são ações? É o que nós fazemos. Então, quais são as ações que estão no modo de preparo? O que eu tenho que fazer para essa receita dar certo? Então, vamos ver? Dissolva, acrescente, abra, deixe, asse. Então, essas 5 palavrinhas são as 5 ações. Se eu quiser que no final do preparo saia uma massa de pizza, eu tenho uma massa de pizza, eu vou ter que fazer, eu vou ter que cumprir com esse passo a passo, com essas ações. Essas ações nós também chamamos de verbos. Verbos são ações, ações são verbos. Nós vamos ver novamente em uma próxima lição o que são verbos. E os verbos de uma receita ou de um outro texto instrucional, eles estão sempre no modo imperativo. O que essa palavra lembra para vocês? Imperativo. Lembra um imperador, um rei. E um rei, ele faz o quê?
ele dá ordens e tem que ser cumpridas. E quais são as ordens que esse imperador deu na receita? Então, o que ele falou? Dissolva, asse, acrescente, deixe, abra. Você pode até não cumprir com as ordens, mas aí eu não garanto que a receita vai dar certo ou não. A receita, ela vem com os verbos em modo imperativo. Por quê? Para que nós tenhamos certeza de que ela vai dar certo. Então, toda a receita, todo o texto instrucional, no modo de fazer, no passo a passo, as ações estão dando ordens. Lembra do imperador? Imperador dá ordens, modo imperativo. Atividade 6 de língua portuguesa. Leia a receita que ensina a fazer pirulitos. Preencha as lacunas com os verbos sugeridos no imperativo. Então, nós vamos lembrar. Qual a primeira parte dessa receita? O título, né? Depois, segunda parte, os ingredientes, são os produtos que nós vamos precisar para fazer pirulitos. E a terceira parte é essa daí, o modo de preparo. Agora, o que eu tenho que fazer nessas lacunas, nesses espaços? Vocês vão ver que tem um verbo aqui entre parênteses, mas eu tenho que transformar esse verbo naquela fala do imperador lá, no modo imperativo. Então, dissolver, lembra do imperador mandando, dissolva. Aquecer, aqueça. Mexer, mexa. Agora, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo, vocês vão ler a ação que está aqui e transformar na fala do imperador. Tem que mandar. C. Forme palavras com se ou si, utilizando as sílabas dos quadrinhos. Lembrando que o se e o si, eles têm som de S, mas escrevo com a consoante C. Quanto mais palavrinhas vocês conseguirem formar, melhor. Letra D. Complete palavras com K, co, cu, que é o outro som que a letra C tem, né? Que se assemelha o que, o A. Então, K, co, cu. E depois, lá na letra E, escolha uma palavra da letra D e forme frases. Lembrando que essa frase ela tem que ter sentido, iniciar com letra maiúscula, terminar com ponto final. Pronto? Então, essas são as atividades da nossa videoaula número 6 de língua portuguesa. Faça tudo com muita atenção e capricho e eu quero lembrar que você faz parte da nossa turma, certo? Então, beijos e até a próxima videoaula.